Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, depois do empate em casa com o Fluminense. Os outros jogos da rodada, o Cruzeiro agora na data FIFA, esperando para ver o que vai acontecer. Conmebol, Libertadores confirmando a classificação para a competição, o Cruzeiro muito perto da vaga na fase de grupos, em termos de briga por título, ficando mais distante. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Nesta segunda-feira, depois do empate em casa com o Fluminense, o Cruzeiro até criou bastante, criou o suficiente para vencer o jogo, mas esbarrou aí no goleiro Fábio e deixou 2 pontos pelo caminho nesta reta final de Série A do Campeonato Brasileiro. Os jogos da rodada: Corinthians 0, Ceará 1, Cruzeiro 0, Fluminense 0, Vitória 0, Botafogo 0, Flamengo 3, Santos 2, Fortaleza 2, Grêmio 2, Mirassol 2, Palmeiras 1. Mirassol derrubando o Palmeiras, em que ainda lidera. 32 jogos, 68 pontos, 21 vitórias. O Flamengo é o segundo. 32 jogos, 20 vitórias, 68 pontos. Cruzeiro terceiro, 33 jogos, 64 pontos. Mirassol quarto, 33 jogos, 59 pontos. Bahia é o quinto, 33 jogos, 53 pontos. O Botafogo é o sexto, com 33 jogos, 52 pontos. Fluminense, o sétimo colocado, 33 jogos, 51 pontos. O Cruzeiro está matematicamente na Copa Libertadores de 2026, vaga na fase de grupos, aí em relação ao G5. O Cruzeiro tem hoje 12 pontos de vantagem para o Botafogo, restando 15 em disputa. Com mais uma vitória, o Cruzeiro garante aí a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Talvez nem precise de mais ponto, porque o Botafogo teria que fazer uma campanha impecável para ultrapassar o Cruzeiro, caso o Cruzeiro não pontue mais, vamos dizer assim, um cenário pior possível. E tem inclusive um jogo com o mando do Cruzeiro, né? Um duelo entre as duas equipes. Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Sport, depois recebe o Grêmio, sai para jogar com o Corinthians, joga no Mineirão com o Cruzeiro e na última rodada encara o Fortaleza. Então o Cruzeiro aí com mais 3 pontos, ele garante esta vaga na fase de grupos da Copa Libertadores 2026. Em termos aí de briga por título, o Palmeiras se manteve com 68 pontos, o Flamengo 68, ambos com um jogo a menos. O Cruzeiro tem 4 pontos atrás. Para o Cruzeiro ter alguma chance, os dois teriam que ser derrotados neste jogo a menos. Só que a chance é pequena, principalmente o Flamengo, que joga diante da equipe do Sport. O jogo no dia 15 de novembro, às 18h30, em Pernambuco. E o Palmeiras joga com o Santos, fora de casa, também no dia 15 de novembro, na Vila Belmiro. O jogo do Palmeiras é difícil. O jogo do Flamengo nem tanto. Acho que essa rodada aí, data FIFA, termina com o Flamengo na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, mas vamos aguardar. O Cruzeiro vai ter aí todo este período de descanso também, pensando na retomada, que é o duelo diante da equipe do Juventude. Lembrando que Matheus Pereira, Arroio e Christian receberam o terceiro cartão amarelo, titulares que desfalcam o time. O Wallace, que é reserva, também recebeu o terceiro cartão. Fabrício Bruno vai se apresentar à seleção brasileira e volta para jogar lá em Caxias do Sul, diante da equipe do Juventude. Temos que ver o que fará o técnico Leonardo Jardim, porque são baixas importantes para o compromisso diante da equipe do Juventude. Hora de falar sobre Gabigol, que não fica no Cruzeiro para 2026, pelo menos é o que crava Ale Oliveira, meu parceiro de cancelados e comentarista da Rádio Itatiaia. O Ale tem fontes
que contaram para ele que o Gabigol não permanece, por opção dele, mas também do Cruzeiro. E a informação que eu tenho é bem parecida. O grande ponto é encontrar um clube que tope bancar os 2.400.000 por mês ao Gabigol. O atacante está muito incomodado. Ele foi titular em apenas 2 dos últimos 18 jogos em que ele foi relacionado. Nessa sequência de 18 jogos, até por ter jogado bem pouco, o Gabigol marcou apenas 2 vezes. E o papel de protagonista que havia sido prometido para ele quando ele troca o Flamengo pelo Cruzeiro não está se confirmando. É por conta disso que o Gabigol tem deixado bem claro, até nas entrevistas, que vai exigir uma conversa da diretoria do Cruzeiro para debater o futuro em 2026. Leonardo Jardim não vai utilizar o Gabigol. A característica do Gabigol é muito distante daquela que ele imagina para um atacante que precisa ter intensidade, busca na marcação, enfim, um cara que usa o espaço na diagonal para receber a bola na frente. Essas características não são encontradas no Gabigol. E a única chance dele não sair do Cruzeiro é se não existirem propostas interessantes. O Gabigol já foi especulado por times da Arábia, da Turquia, e naquele momento não demonstrou interesse. A vontade do Gabigol era permanecer no futebol brasileiro. Resta saber se vai haver alguém disposto a bancar 2,4 milhões de reais. Só para completar, contar que o Gabigol, na atual temporada, soma 43 jogos, 13 gols e 4 assistências, não marca as 5 rodadas. O Cruzeiro empatou com o Fluminense 0-0 e perdeu a chance de encostar nos líderes do Campeonato Brasileiro. A disputa pelo título por parte do Cruzeiro parece cada vez mais inviável. Ou com débitos é mapadocarro.com. Começar falando do Cruzeiro aqui, do um empatezinho chechelento, hein? O jogo foi bom. Não, o jogo foi bom, cara, mas assim, eu achei que o jogo poderia ter sido melhor. Eu não tô buscando um culpado só, porque obviamente você tem a peça ofensiva do Cruzeiro produziu menos que poderia, sim. Fluminense chegou, mas também eu não acho que eu imaginei, assim, etc e tal. Só que eu achei que a arbitragem teve uma influência na qualidade do jogo por causa da distribuição excessiva de cartões logo no início. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu semana passada. Teve um jogo do Atlético também, que o jogo ficou bem amarrado, bem ruim. A gente comentou isso. Por causa, será que foi contra o Bahia? Não lembro. Foi um jogo do Atlético que teve 12 cartões, o jogo entre os dois times. 7 para um lado e 5 para o outro. Mas enfim, falando especificamente do jogo do Cruzeiro, o árbitro acabou se pendurando, né? Porque a quantidade de cartões que ele dá no início do jogo faz ele perder o controle. É um equívoco da parte da arbitragem achar que o cartão vai fazer ele controlar o jogo. Muitas das vezes ele piora e muito o jogo no excesso de cartão, que vai ampliar o nervosismo dos jogadores. Agora só porque eu vi a imagem ali, como é difícil ter o Fábio como adversário. Pega muito. Como é difícil ter o Fábio como... Segundo melhor da história do Cruzeiro. Como adversário. Cara, que ele fez pelo menos umas 2 defesas espetaculares. Bom, gostaria de ouvi-los também. Você manifestou efusivamente assim. Eu discordo de você. Não, porque eu discordo quando você fala que a peça ofensiva... O Cruzeiro criou 5 grandes oportunidades no primeiro tempo e esbarrou até menos no Fábio, esbarrou mais na não boa execução do que propriamente no Fábio, a trave também, né? O Fábio, dessas 5 oportunidades, faz uma defesa importante no chute de fora da área do Kaique. O Fluminense veio para jogar o jogo porque o empate, né, que o Bahia conquistou, aliás, o Inter, hein? Como diria aquela música, faz carinha de quem tá gostando demais, viu, Inter? De olhar pra esse Z4, viu? Tá fazendo cara, mas eu não tenho nada a ver com isso. Os colorados que se virem com os seus respectivos problemas pra lá. Quando o Fluminense vê o Bahia conseguir recuperar aquele empate em 2-2, o Fluminense fica a 3 pontos do Bahia, né? Que é ali o 5º colocado. Então o Fluminense vem para jogar esse jogo também, porque tá interessado em retornar para a Libertadores. E o Zubeldia começa com o time pressionando. O Fluminense, até os 15 minutos, o Fluminense é melhor. Cria 3 grandes oportunidades. O Lúcio Acosta chuta de fora da área, obriga o Cássio a fazer uma grande defesa. E 2 vezes encabeçadas, uma do Canóbio e outra do Freitas. Aos 18 minutos, o Cruzeiro cria a grande primeira oportunidade com o Caio Jorge. Ele vem pela direita e
faz um cruzamento, chuta cruzado, e o Arroio desvia. Cara, o Fábio só olha pro canto esquerdo e torce pra ela sair. E aí depois o Cruzeiro começa a empilhar oportunidades. O Arroio vem pro lado esquerdo, até foi uma coisa que me incomodou. Eu acho que o Cruzeiro explorou muito pouco as costas do Samuel Xavier, que a gente sabe tem qualidade jogando com a bola nos pés, mas tem deficiência pra defender, um caso parecido com o caso do William. O Arroio chega, cruza, o Caio Jorge fura essa bola, e aí o Kaique em mais 2 oportunidades. Uma de cabeçada no cruzamento do William, ela vai na trave, outra de um chute de fora da área, e o Kaique faz um passe para o Matheus Pereira. O Matheus Pereira finaliza dentro da área, o Caio pega, o Matheus Pereira até fala alguma coisa com o Fábio lá. Então o Cruzeiro termina o primeiro tempo para mim podendo vencer a partida. No segundo tempo, um jogo de poucas oportunidades para os dois lados, uma chance que o Fábio engolindo frangaço assim, no chute de fora da área do Fabrício, e 2 oportunidades com o Caio Jorge. Uma cabeçada e outra um chute, até num lance que contra o Bahia, ele pega a bola da mesma posição, mas finaliza de uma outra forma. Enfim, o Cruzeiro teve oportunidades, a eficácia para mim foi o que ficou faltando no jogo. O Lucas Silva não está bem, mas o Lucas Silva provou que hoje neste elenco não tem jogador para substituí-lo. O meio-campo do Cruzeiro, para mim, foi um setor que ficou deixando a desejar. O Eduardo fez um jogo muito ruim. E o Christian, depois do cartão, ele mesmo fala na zona mista: eu tomei o cartão, a gente estava muito preocupado com o árbitro, e depois que ele toma o cartão é até uma coisa para ser trabalhada com o Christian, que é jovem. Você pode não conseguir mais fazer o seu jogo tão intenso, mas você não pode desaparecer no jogo. E aí ficaram Romero e Matheus Pereira com a incumbência de tirar o Cruzeiro lá de trás. O Jardim mexeu, fez um losango no meio campo depois, deixando 3 volantes, Romero, Eduardo e Christian, com Matheus Pereira e Gabigol e Caio, quando ele faz o Gabigol entrar, e por último terminou com 3 atacantes e 2 volantes, o Wallace e Romero, Matheus Pereira, Sinisterra, Caio Jorge e Gabigol, mas mesmo assim o Cruzeiro não funcionou. Para mim, mais uma vez, os bancários não ajudaram. Empate que mantém o Cruzeiro próximo ao seu objetivo. Claro, se tivesse vencido, teria diminuído mais a diferença para os líderes, mas o Jardim deixou na sua coletiva, aliás, tem um aspecto importante na coletiva do Jardim que eu quero destacar depois. Daqui a pouco você fala, porque o Thiagueira vai falar também. Só uma coisa sobre o jogo. Acho que o Valu... Eu tive a mesma leitura do Valu. Acho que o Cruzeiro perde e desperdiça muitas oportunidades, especialmente no primeiro tempo. É um time que tem criado oportunidades. O próprio Jardim fala sobre isso na coletiva, que é um time que de fato cria, mas tem uma coisa que não é treinável na cabeça dele, que é a questão da eficácia. Eu concordo com o Jardim. O Cruzeiro não foi eficaz na hora de colocar essa bola no fundo da rede. O Fábio é um baita goleiro, fez uma baita defesa no chute que o Valu cita do Kaique. Teve do Matheus Pereira também. Matheus Pereira. Assim, e a bola na trave também, se não fosse ele. E é um cara que eu queria enaltecer do jogo de ontem, era o Arroio, cara. Eu acho que o Arroio foi muito bem. O Arroio foi bem ontem no time do Cruzeiro, por mais que não apareça, tenha faltado ali o gol de fato, mas o Arroio é um cara que para mim tem crescido muito nesse Cruzeiro e que, pensando na próxima temporada, ele pode se tornar um dos destaques do futebol brasileiro. A gente tem que lembrar que é um jogador que está chegando agora, está no período ainda de adaptação ao Cruzeiro, mas a partida de ontem do Arroio, para mim, ela é de um jogador que parece estar aqui há mais tempo. De um cara que ele está muito à vontade no time. Está muito à vontade, muito tranquilo para jogar da função que ele tem que fazer. Então eu gostaria de destacar essa partida do Arroio, que para mim foi um jogador que poderia ter sido o ponto de desequilíbrio do Cruzeiro de fato nesse jogo contra o Fluminense, porque ele foi muito bem na partida de ontem. E lamento, o Cruzeiro teve oportunidades de criar, de marcar, teve oportunidades para ganhar a partida do Fluminense, seguir na luta pelo título, mas depois do resultado de ontem, a vitória do Flamengo, tudo bem, o Palmeiras perde pro Mirassol, mas eu acabei, você vai pensando aí quantas rodadas faltam? 5 rodadas faltam para Flamengo e Palmeiras, faltam 6, eu joguei a toalha completamente. Acho que o Cruzeiro agora tem que, de fato, se preocupar na classificação na Libertadores e também na Copa do Brasil. Tem um detalhe que o Cruzeiro faz exatamente o que a diretoria propôs lá no início, né? Informou lá no início, que era exatamente o planejamento. Ou seja, o planejamento funcionou e foi exatamente em cima do que a direção imaginou que fosse acontecer. Porque eles falaram de classificar e voltar à Libertadores e o Cruzeiro voltou à Libertadores. Você não acha que é até acima do que eles planejaram e prometeram, não?
Cara, eu quando acho eles que tá, prometem isso, eu acho você que chega- tá absolutamente dentro. Eu tô falando pelo brasileiro, né? Você chega e a ainda 5 na Copa do Brasil Então. com possibilidade de ser campeão, aí sim ficaria bem Não, mas acima eu do acho que do até pelo projetado. brasileiro, nem tô considerando a Copa do Brasil. Já pra mim já é acima do que foi projetado no início do ano. Porque a partir do momento que você projeta uma classificação pra Libertadores, chegando a 5 rodadas do fim, você tem 4 pontos só de desvantagem pro líder, cara, você brigou pelo título. Pelo menos durante boa parte da temporada. Mas na prática acertou exatamente em cima da projeção. Tá tudo certo. Mas, eu mas acho só que vai que. acima do que Mas, foi a mas acho que faz projeção. sentido o que você Eu acho está que vai acima falando. do que foi a projeção. Faz sentido o que você está falando. Pra mim vai acima do que foi a projeção. Porque tá numa semifinal de Copa do Brasil e brigou pelo. Quer dizer, eu não vou descartar, não sei o que pode acontecer. Eu disse o que Palmeiras é uma ontem, visão por exemplo, pessoal, viu, tropeçou. HG? Que não dá mais. O Palmeiras ontem Mas- tropeçou. E agora, a informação que eu acabei de receber aqui, que pro jogo contra o Santos, sem 8 titulares, e detalhe, sem Vitor Roque, sem Flaco, e o Alan acabou de ser. Eu recebi aqui agora. O Alan foi julgado agora, né, naquele lance da expulsão contra o Fluminense, no lance com o Samuel Xavier. Ele tinha pegado 2 jogos de gancho, eu até critiquei que ele não poderia ter jogado em tese contra o Cruzeiro. Foi julgado agora no pleno e mantiveram os 2 jogos, ele tá fora contra o Santos. Então o Palmeiras tá cheio de problema contra o sei lá, hein? O Palmeiras pode perder pro Santos, é um clássico, o jogo é na Vila Belmiro e tal. O Flamengo enfrenta quem nessa rodada? Sport. O Sport 8-0, né, irmão? Na verdade, não é uma rodada, né, Thiago? É pagando os jogos. Não, que sim, mas nesse jogo que tá pagando, ele É enfrenta o Sport. Sport. Cara, ainda assim, eles estão com jogos, pagando jogos atrasados. Aí, suponhamos, eles não vencem. Segue com a diferença de 4 pontos. Você tem que continuar fazendo o que está fazendo, vivendo o campeonato dele e atrás de uma vitória no dia 20 lá em Caxias do Sul. Serão 4 desfalques. O Cruzeiro já viveu essa situação quando foi enfrentar também o Mirassol. Aliás, quem achou aquele empate em Mirassol uma tragédia, né? De um jogo que o Cruzeiro saiu à frente e que tinha 4 desfalques. Viu ontem o Mirassol moer mais um time lá no Maião, né? Mas você não acha que a tragédia é considerada muito mais em função da arbitragem, que sonegou um pênalti pro Cruzeiro? Mas eu vi muita gente falando, pô, saiu à frente. Não dá pra empatar com a Mirassol. Né? O Cruzeiro não tinha o Cruzeiro não tinha os 2 laterais naquela oportunidade, o Jonathan Jesus, enfim. Mas eu acho que o campeonato do Cruzeiro é exatamente esse. Lembrando que para a vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores, o Cruzeiro, a matemática diz o seguinte: o Cruzeiro vencendo o Juventude em Caxias do Sul e Botafogo e Fluminense não vencendo, empatando ou perdendo, o Cruzeiro vai estar na fase de grupos da Copa Libertadores 2026. Acho que é uma questão de tempo. Acho que para o Cruzeiro seria interessante conquistar já na próxima rodada, mas vai ter a oportunidade também contra o Corinthians. A gente vai colocar algum trecho do Jardim, HG? A gente tem um trecho do Jardim falando, tá no ponto aí? Assim que tiver no ponto aí, você chama, enquanto o pessoal procura ali, deixa eu falar da argamassa do urso aqui, porque quem já sofreu com rejunte ruim, que mancha e não aguenta água de piscina, que fica feio, e aí o porcelanato novo com rejunte que não presta, acabou esse sofrimento, porque chegou o rejunte do urso, resistente, fácil de aplicar e feito para durar, ideal para porcelanato e piscina. O acabamento fica perfeito, fica bonito e sem dor de cabeça. E um detalhe, hein? Nós temos 14 cores, mas se você for, de repente, se você necessita de uma cor específica, faz contato conosco que a gente fabrica sob medida. Exatamente sob encomenda, exatamente dentro da cor que você precisa, dependendo da quantidade. Chama aí no 99505-7532, 99505-7532, porque com Urso Polar o acabamento é de campeão. Urso Polar, soluções fortes para sua obra. Ô Valuzeiro, você falou que, nós estamos localizando ali, você falou que queria falar algo sobre o Léo Jardim. Porque ontem, um determinado trecho da coletiva, ele, quando perguntado, né, ele considera que o Cruzeiro alcançou um subobjetivo, né, que é a vaga na pré-Libertadores. Aí ele até faz um paralelo, existem diferenças quando as equipes se classificam para pré-Champions e para Champions League, a fase de grupos direto. O nosso objetivo é colocar o Cruzeiro na fase de grupos. E aí ele reitera, bom, a gente vai fazer isso, tentar já fazer com que isso se concretize a partir da próxima rodada. Se isso se concretizar, a gente vai olhar para o campeonato, vermos o que tem ainda para o Cruzeiro em termos de campeonato. Não tendo mais campeonato para o Cruzeiro, ele não falou exatamente com essas palavras, tá, pessoal? Mas basicamente ele disse isso.
iremos voltar às nossas baterias e às nossas cargas para a Copa do Brasil. Ou seja, ele para mim deixou nas entrelinhas, mas bem claro, que o Cruzeiro vai atrás o mais rápido possível já na próxima partida contra o Juventude ou na próxima partida contra o Corinthians no Mineirão, de se classificar para a fase de grupos. Vai olhar, diminuiu, tá 2, não, continua 4 pontos como tá, aumentou para 5, 6. Cara, é hora realmente da gente começar a trabalhar o viés da Copa do Brasil. Eu já tinha certeza que o Cruzeiro iria com muita sede para essas semifinais, porque estamos falando do segundo torneio mais importante dentro do nosso país, perdendo apenas para o Campeonato Brasileiro. E o que mais paga. E onde o Cruzeiro tem uma chance real de ser campeão. Então ontem ele já... E lembrando, né, de hoje a 30 dias... É o primeiro jogo do Cruzeiro contra o Corinthians nas semifinais. Então eu penso que o desejo do técnico Leonardo Jardim e jogadores é o quanto antes aferirem essa vaga de forma direta à Copa Libertadores, e aí ele vai começar a fazer esse trabalho de manter o elenco competindo, mas também ele cita também essa data FIFA, só para encerrar, que é a última paragem para que os jogadores tomem uma garrafa d'água, ou seja... É o fôlego final, exatamente para a reta final da temporada. Ô Eltinho, você prepararia definitivamente o Cruzeiro agora para a final? Não tô dizendo de tirar o foco do Brasileiro, não é isso? Semifinal, né? Desculpa, para semifinal. Um foco praticamente mais voltado para a semifinal? Não. Porque você ainda acredita que possa ter uma reviravolta. Pois é, cara. Essa pontuação de Flamengo e de Palmeiras, os dois estão na liderança, mas a gente vê que é possível sim, cara. Eu acho que é possível sim. Pela dinâmica do que vai ser essa sequência que Palmeiras e Flamengo vão ter que enfrentar. Eles têm esse pensamento muito na Copa Libertadores, e esses jogos que eles vão fazer já com todo mundo, com o mesmo número de jogos, pode ter peso. Eles podem fazer até 2 jogos antes da final da Libertadores com times alternativos. E o Everton lembrou muito bem aqui, já vai ser praticamente reserva. O do Palmeiras contra a equipe do Santos, é o Santos mesmo, né, HG? Santos, né? O quê? Santos, né? Santos, sim, Santos. sim. Beleza, então é o Santos na próxima rodada desse jogo que o Palmeiras está devendo. Então, se torna possível. E eu acho que para manter a qualidade, o desempenho, é claro que ele tem que rodar o elenco, porque a gente nota claramente que a saída de jogadores do banco do Cruzeiro não tem feito tamanha diferença. O Cruzeiro, eu espero que vocês entendam o que eu estou colocando, o Cruzeiro tem um pouco que a conta do chá. Então o Leonardo Jardim ele tem que rodar e tem que cuidar muito bem do elenco para não estourar ninguém. Mas que o Cruzeiro tem uma conta do chá hoje, nas mãos do Leonardo Jardim, tem. Porque os jogadores que entram ao decorrer do jogo, eles não têm mudado o jogo, não têm mudado uma partida. Algo que acontece com uma certa regularidade com o Palmeiras e com o Flamengo. Eu estou falando de alcançar título. O time do Cruzeiro é bom, a campanha é maravilhosa, é sensacional. Eu acho o trabalho que o Cruzeiro fez nesse Campeonato Brasileiro louvável. Eu não tenho uma crítica para apontar do Cruzeiro quando eu olho a tabela de classificação. O que foi feito, não só pelo Leonardo Jardim, mas pela gestão do Cruzeiro e pelos atletas, é louvável, é algo de exaltar. Mas, no ponto de mudar jogo, aí o Cruzeiro perde. Senhores, eu preciso entrar no assunto arbitragem, especificamente o lance do Matheus Pereira. O pessoal está até aqui cobrando, e aí não vão falar nada não, seus medrosos. Então tem um superchat aqui também, que eu recebi aqui agora, do Guilherme Moraes. Ele disse aqui, se o juiz não dá os cartões, a porrada ia cantar, e aí sim ele iria perder o controle do jogo. Ser comentarista é muito fácil, você sempre tem a solução. Ô Guilherme... Chama o Guilherme para vir aqui comentar com a gente. Comentarista por um dia. Aliás, o André Salles, lá na HG Play, o André Salles teve a ideia de fazer um programa chamado Peneira. Eu não vou dar detalhes aqui agora, porque os cupião fica aí de olho, né, para depois copiar. Mas o André Salles, aliás, o Luciano como tem Dias... gente, hein, manjando, hein? Nossa senhora, hein? Imprensa manja, né? Nossa, grande Lúcio de Castro.
que soltou esse escreveu termo. isso essa semana. Sim. Anteontem no Twitter. João, ô João, tem aquele cara, né, João, que é um manja, né, João? Como tem manja no mundo, né, João? Um dos melhores jornalistas do nosso país, Lúcio de Castro. Lúcio de Castro e João Canalha faziam um baita. Cara, ele escreveu sobre jornalista manja, eu acho que foi sexta-feira no Twitter. Pô, então o time foi, ó. O time foi perfeito, e tá cheio de manja mesmo. Então, ô Guilherme Moraes, eu sugiro, cara, que você faça um canal no YouTube ou você se inscreva pra ser um de nossos comentaristas. Mas o que ele quer que a gente comente? Do lance do Matheus Pereira? Não, ele acha que é fácil a gente falar que... porque a gente falou, eu falei, né, que o árbitro perdeu a mão sobre dar muitos cartões. Esquenta com isso, não. Não, eu não esquenta não, ele que mandou, pô. Ele mandou, pô, mandou. É o seguinte... Pagou, tem que ler e a gente tem que debater, ué. Tem árbitro que se escora no VAR, tem árbitro que se escora nos cartões e tem o árbitro que se escora nos dois. Nesse caso, eu acho que ele perdeu o controle do jogo porque ele distribuiu muito cartão no início do jogo e alguns sem necessidade. E depois, no segundo tempo, ele falou, fiz merda. E aí já era tarde demais porque ele não queria se comprometer ao não expulsar. Eu disse aqui lá no meu Instagram, não sei se vocês me seguem lá, então tá todo mundo convidado, @EvertonFutebol. @EvertonFutebol. E eu deixei um comentário lá que eu falei que ele errou 2 vezes nesse lance do Matheus Pereira com o Bernal. Primeiro que foi falta do Bernal. Se ele para o lance ali na falta do Bernal... evitaria todo o estresse que aconteceu depois, né? Então e o Bernal já estava amarelado, tá? O Matheus Pereira também estava, só que aí ele erra ao não dar a falta. O Bernal fez a falta, só que o Matheus Pereira quis jogar, e nessa do Matheus Pereira querer jogar, ele se desequilibra, ele abre os braços e acidentalmente ele acerta o rosto do Bernal, só que acidentalmente também é passível de expulsão. Aí quando ele, em campo, ele não dá o cartão pro Bernal, não dá a falta. E depois ele pede pra ir ao VAR ver o lance. A partir do momento que ele foi lá ver o lance, ele poderia voltar a expulsar. Só que ele não deu o cartão, não deu a falta do Bernal, que seria o segundo amarelo, porque ele abraçou, vai no VAR, volta e mantém, tá tudo bem, e o jogo seguiu. Então, pra mim, ele errou 2 vezes, eu gostaria de ouvi-los. Ô, HG, pra mim, assim, até revi o lance na hora que eu assisti, achei que fosse um lance de agressão do Matheus Pereira, tá? Achei que era um lance realmente pra... Você falou isso com a gente no Falei, grupo, né? falei. Achei que era um lance pra vermelho direto. Depois, vendo o lance repetidas vezes, eu acho o seguinte. Primeiro, né? O Christian e mais um outro jogador o Christian e o Matheus Pereira, eles recebem cartão amarelo no jogo por agarrões. Esse lance do Bernal, pra mim, ele agarra e chuta por baixo. Então, a gente vai esbarrar de novo naquela palavra chata, mas tão dita, né? O critério do árbitro do jogo sugeriria que seria um lance para segundo amarelo do Bernal. Com relação ao Matheus Pereira, ele de fato está desequilibrado, mas eu acho que o movimento de braço dele não é de agressão, mas não é um movimento natural. Ele fica no meio termo, é o famoso largar o braço, tá? Ele larga o braço, repito, para mim ele não tem intenção de necessariamente fazer aquele gesto de agressão. Pode ser um pouco para se proteger? Pode, mas ele, para mim, assume um leve risco de acontecer o que aconteceu. Com isso, não anula o fato do Bernal ter feito primeiro a falta. E o árbitro deu 9 cartões amarelos no jogo e não expulsou ninguém, né? Então diz bem a respeito de um certo arrependimento, como o Elton já destacou na sua primeira fala, de o árbitro ficou pendurado. O Elton usou até esse termo, né? Aqui. Então eu pelo menos enxerguei dessa forma, viu, HG? Eu escutei o áudio do VAR hoje pela manhã, até publiquei nas minhas redes sociais. São 2 minutos de conversa entre o árbitro e os responsáveis pelo VAR. E pra mim fica muito claro, o Matheus Pereira ele é deslocado porque existe a falta do Bernal pra cima dele. A partir do momento que ele é deslocado, ele tentando se equilibrar com o braço esquerdo, que é o que acaba acertando o rosto do Bernal, ele acaba encostando no jogador. Pra mim não é falta do Matheus Pereira, seria a falta do Bernal. O Bernal teria que receber o amarelo, seria o segundo dele, estaria expulso. É que pela imagem que a gente tem, pelo choque, pelo fato do jogador ter o nariz sangrando, o torcedor acha que não, que absurdo, era o Matheus Pereira que tinha que ser expulso. Olha como ficou o nariz do Bernal. Mas foi o Bernal quem fez a falta. O Matheus não faz a falta na jogada, não merecia ter sido expulso. E pra mim o árbitro errou. Quem tinha que ter sido expulso, recebendo o segundo amarelo, era o Bernal, jogador do Fluminense. Rapidinho, o Paulo César de Oliveira fala que o árbitro só foi ao VAR por conta do sangue.
no Não, rosto e ele, do Bernal. inclusive o próprio árbitro deixa claro isso no áudio do VAR. Assim, eu gostaria de ver. Quando eles falam, olha, é um lance... Mas é o lance do sangue. Porque o VAR diz, cara, não foi falta do Matheus no Bernal, é um braço de equilíbrio que acaba encostando no rosto do jogador do Fluminense. Não foi falta. Ele fala assim, mas eu gostaria de ver. Então ele deixa claro isso no VAR, que ele só vai, de fato, ao monitor por causa do rosto do Bernal. Eu acho que já foi. Só para dar meu palpite, eu vou ser rápido. Eu cheguei aqui com uma visão. Eu cheguei aqui com a visão de que os dois poderiam ter sido expulsos. Cheguei com essa visão. Revendo, que a gente fica aqui um tempo aqui vendo. Até eu conversei com o Matheus antes da gente chegar aqui. Eu tinha falado que expulsaria os dois, que o Matheus tinha que ter sido expulso. Depois, como eu falei, revendo. Eu acho que era pra segue o jogo. Nada de cartão. Vida que segue. Nem pro Bernal? Você não acha que é falta do Bernal? Foi falta do Bernal. Dentro então não é vida que segue. Ele é gato. Então não é vida que segue. Não, mas espera aí, vida que segue. Os dois cartões... sobre o Matheus Pereira. Não, mas o Bernal tá envolvido no lance. Não tem procuração nenhuma pra defender o Elton, mas ele tava falando sobre o Matheus Pereira. Novo advogado no programa, que é você, né? Não. Obrigado, Thiago. Não, mas é que o lance envolve... Não, tudo bem, obrigado, Thiago, mas o lance envolve dois jogadores, tá tudo certo. Mas ele disse Como é que você fala vida que segue, Elton? Teve falta do Bernal que tava amarelado. Não, vocês não estão deixando o cara se explicar. Ele fala que o Matheus Pereira não tinha que receber cartão nem nada. Ponto. E aí, quando ele fala a vida que segue, vocês perguntam, e o Bernal? Ele fala, ele sim, pra mim tinha que receber cartão. Beleza, já deu pra entender a opinião do cara. Vocês estão brigando com o cara que tá tendo a mesma opinião que vocês. Não, ele falou vida que segue, que não era pra dar nada pra ninguém. Ele acabou de falar. Não. Não. Ele falou vida que segue. Eu mudei minha opinião. Vida que segue. Ele acabou de falar, Thiago. Você tá pegando no pé do Elton por causa da fantasia que ele usou na sexta-feira, mas o Elton está certo. Ele deixou claro. O Elton tem a mesma opinião que eu, a mesma opinião que o Valu e provavelmente a mesma que você, que ainda não falou se o Bernal tinha que receber o amarelo. Mas foi a primeira coisa que eu falei, irmão. Ele já estava pendurado, ele fez a falta, agarrão por trás, é cartão amarelo e falta. É isso. Ainda disse, então ele tem a mesma opinião que todo mundo. Se o árbitro tivesse dado a falta, era pro segundo amarelo do Bernal e teria evitado a celeuma toda. Então, eu acho que a partir do momento que ele vai porque é o seguinte, gente, na boa. Aí, se quiser falar que é com clubismo, não tem problema, porque eu sou clubista assumido. Se é o contrário, se o cara bate, mesmo acidentalmente, no rosto do Matheus Pereira e sangra, a gente estaria aqui pedindo expulsão. Entendeu? Se fosse nesse lance, eu não vou dizer que eu tô sozinho, mas eu tô quase sozinho nessa, tá? De expulsão do Matheus Pereira. Eu não vi ninguém, eu juro pra você, dizer que era um lance que poderia ter sido expulso. Mas por que não foi, os analistas, então, Thiago, não tem problema. Ele é desequilibrado. Sim, mas aí nessa da falta de critério, se você analisar outros lances em que aconteceram, de repente, uma batida no rosto de algum jogador, até com menos intensidade, os caras expulsaram. Então, se ele volta do VAR e expulsa, eu acho que pouca gente diria, não, ele tá errado, etc e tal. Eu não acho o braço dele natural mesmo pra quem mas tá não sendo foi mesmo. desequilibrado. Mas não foi natural mesmo. Não acho. Peraí, Valmir, você tá sendo jogado no chão. Não, eu não faço assim, eu faço assim. Não, eu tento buscar o chão, não o alto. Não, cara, tô com você. Gente, eu tento buscar o chão. Você tá sendo desequilibrado, você tenta buscar Não, eu não, Thiago, eu tento buscar o chão. Não. Cara, é natural. Cara, a gravidade não permite. Tô com você, Valmir. A gravidade não permite isso. Quem é desequilibrado vai pro chão. Quando criança, já andou naqueles meio-fios que era um pouquinho mais alto que o restante. Você andava assim pra se equilibrar com o braço esticado, que é natural. Isso é busca do equilíbrio. Ele tá buscando o equilíbrio, gente. Não, de verdade. Não, Thiago, eu não acho que é um braço de agressão, mas eu não acho que é um braço natural. Eu acho que largou e onde pegar, pegou. É a busca do equilíbrio. Não, eu não acho. Pra mim é a busca do equilíbrio. Tanto é que repara que o braço direito, ele tá esticado também. Cara, na boa. Cara, eu tô falando uma boa. Eu não vou falar que vocês estão brigando com a imagem. Não é isso que eu ia te falar. Eu não sou igual a você, não. Mas... Igual a mim, mas não é mesmo, né? É claro que não. Porque se fosse o contrário, você estaria aqui... Não, senhor. Se fosse o contrário, você estaria aqui pedindo cartão vermelho. Mas olha ali... Ou tá brigando com a imagem quando o cara perde os argumentos, mas você tá com argumentos. É quando o cara perde o argumento e fala assim, tá brigando com a imagem. É muito usual. Buscando o equilíbrio. Não. Como não, Everton? Ele tá nítido, ele tenta buscar equilíbrio. Ele não tenta ser trocado. Troca as camisas aí que você ia estar aqui com a veia estufada no pescoço pedindo expulsão. Não tem nada disso. Eu te conheço bem. Não tem nada disso. Eu te conheço bem. Não tem nada disso. Inclusive você gravou um vídeo no final de semana dizendo
dizendo que mais 5 rodadas o Atlético estaria na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Já quer falar sobre isso? Calma, então tá. calma que nós vamos chegar lá. Eu só preciso da